O nosso tema, dentro desse ainda da igreja, da eclesiologia, é o parágrafo 4º, o catecismo a partir do número 871, os fiéis de Cristo, hierarquia, leigos, vida consagrada. Então, veja que são 3 pontos importantes. Os fiéis de Cristo somos todos nós, né? Todos os batizados. Então aqui é o leigo, é o padre, é o diácono, é o bispo, é o papa, toda a hierarquia da igreja. Agora, os fiéis de Cristo, eles estão, né, compreendidos nesses 3 pontos. A hierarquia, você tem o bispo, o padre, o diácono, depois leigos e depois a vida consagrada. Temos a vida consagrada religiosa, nos seus institutos, nas suas congregações, e por que não acrescentar já agora as comunidades de vida. Então vamos aprofundar esses tópicos. Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos como povo de Deus e assim feitos participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo. São chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. Então veja como é importante. Então, os fiéis de Cristo são todos os batizados. Eu e você, todos nós, participantes do corpo de Cristo. Recebemos de Cristo, por ação do Espírito Santo, o mesmo munus sacerdotal, profético e régio. Então, aquilo que é próprio de Cristo torna-se próprio de todo o seu corpo. E somos convidados a exercer o quê? A missão confiada a Deus, por Deus à sua igreja, de ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, somos o povo de Deus. Entre todos os fiéis de Cristo, pela sua regeneração em Cristo, pela água, pelo Espírito Santo, portanto, no batismo, nós pela fé e pelo batismo fomos regenerados em Cristo, vigora no que se refere à dignidade e atividade, uma verdadeira igualdade, pela qual todos, segundo a condição e os munus próprios de cada um, cooperam na construção do corpo de Cristo. Então, fomos inseridos em Cristo, recebemos os mesmos munus de Cristo, sacerdote, profeta e... Então aqui nós temos uma verdadeira igualdade, como se fôssemos outros Cristos, sendo o mesmo Cristo, quando nós estamos inseridos no corpo dele. Ora, ele é a cabeça, nós formamos a igreja, o corpo, e a cabeça com o corpo dá aquilo que disse Santo Agostinho, o Cristo total. O cristianismo como se fosse uma pessoa. Cristo e a igreja, a cabeça e o corpo. Então estamos aí. E com aquilo que é próprio dos dons de Deus na nossa vida, cooperamos da forma como somos na construção do corpo de Cristo. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros de seu corpo servem à sua unidade e à sua missão. E aqui nós percebemos as diferenças, são claras. Por exemplo, na sua paróquia você tem o padre. E aí você conhece você e todos os outros que fazem parte dessa paróquia. A partir dessa paróquia, vendo você e o padre, você percebe que existe também o bispo da diocese. Mas além de perceber o bispo na sua diocese, ou no nosso caso da arquidiocese, o padre na sua paróquia, você também percebe outras coisas. Por exemplo, você já percebeu que existe também o diaconato. Existem os diáconos. Mas também você percebeu que existem os religiosos. Por exemplo, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Mangabeira, nós temos as paulinas, as irmãs paulinas,
temos as irmãs de Santa Catarina e temos as irmãs damas, lá no Alto José do Pinho. Então veja, são 3 instituições religiosas. Você mesmo começa a perceber que existe uma diversidade. Existe você, fiel, que faz parte da igreja, está ali todo final de semana, especialmente no domingo, que é o dia da nossa fé, não é? Estamos todos unidos. Mas você também percebe o padre, percebe o diácono, percebe o religioso, percebe o bispo. Então você percebe uma diversidade, mas que forma uma diversidade que forma um corpo só. Ora, a imagem do corpo. Você tem cabeça, você tem os membros, você tem os organismos, você tem tudo no corpo. E isso tudo formando um corpo só. É a unidade do corpo. Como é importante pensar sempre nisso. Às vezes acontecem algumas coisas que não deveriam. Por exemplo, tem gente que gostaria de ser o que o outro é. Não pode, não é assim. Cada um tem que procurar ser perfeito na condição em que se encontra. Ora, eu sou padre, devo lutar para ser o melhor possível como padre. O bispo deve lutar da melhor forma possível para ser o melhor bispo possível. Então, da melhor forma possível, responder à sua missão. Você batizado, você batizada, deve responder a Deus da melhor forma possível nessa sua condição de batizado, de batizada. Assim, o religioso e a religiosa devem corresponder com a maior dignidade possível na sua condição ou na vocação, não é, a que foi chamado a realizar na história e em toda a vida da igreja. O importante é que cada um exerça a sua missão. Há também outras coisas que prejudicam um pouco. Por exemplo, tem gente que quer, não, porque eu deveria ser padre também, porque mulher deveria ser padre, porque se faz aquela confusão, aquela coisa, aquele mexido que não chega a lugar nenhum, que só atrapalha as coisas. E o pior, tem gente de dentro da igreja, até mesmo da hierarquia, querendo defender teses que hoje são até heréticas, não é? Porque o Papa João Paulo II, São João Paulo II, já deixou de modo definitivo uma coisa que foi estabelecida pelo próprio Cristo. Por exemplo, nós vamos tratar disso depois, quando for falar do sacerdócio. Só o homem para ser padre. Mas por que a mulher não pode ser? Mas não é uma questão de ser homem ou de ser mulher. Cristo escolheu o homem. Ah, mas isso seria uma forma de preconceito da época. Então você está dizendo que Jesus Cristo é preconceituoso. Então você está dizendo que Jesus é preconceituoso, é isso? Na época de Jesus, uma mulher jamais sentaria aos pés de um mestre que ensinava a Sagrada Escritura. Jamais uma mulher podia ser discípula. Jamais uma mulher podia ensinar a palavra de Deus. Triste do homem, diz o povo, diz Israel, que escuta uma mulher falando. Veja como era a situação. Jesus Cristo fez diferente. Nós vimos isso, o exemplo de Marta e Maria. Maria sentada, posição do discípulo que escuta, que está na formação. Maria está se formando. Jesus Cristo quis discípulas, preparou discípulas, mas não as colocou como apóstolos. Ora, a primeira pessoa mais importante, se Jesus quisesse como padre, como uma apóstola, seria a sua mãe Maria Santíssima. Por acaso existiu na terra, existe ou existirá alguém mais perfeito do que a Virgem Maria, humanamente falando? A plena de graça, a que caritomene? Existe alguém mais importante do que ela? Acredito que não. No entanto, Jesus Cristo não a colocou para ser uma apóstola. Entenda bem. Então, a igreja não vai agora discutir coisas que não tem nada a ver. A revelação não deixou isso aí para nós. A igreja não vai inventar esse modismo, até porque não vai ferir aquilo que foi constituído pelo próprio Cristo. Lembrar-se sempre, a igreja não é uma invenção de Pedro e dos apóstolos. A igreja pertence a Cristo. É um projeto do Pai, fundado pelo Filho, guiado pelo Espírito Santo. Os apóstolos foram preparados por Cristo e enviados por Cristo. Claro que a partir de aí vem a essa estruturação para ficar melhor,
para agir melhor na história, porque Jesus impulsionou a igreja pelo mundo. Como é que essa igreja vai agir pelo mundo? Com os apóstolos, aí vem os seus sucessores até hoje, depois os presbíteros, depois os diáconos, e aí vem toda uma sorte de carismas, de dons do Espírito Santo. Para quê? Para que a obra da salvação aconteça da melhor forma possível. E a igreja, que é instrumento do reino para a salvação no mundo, seja cada vez mais um reflexo de Cristo e possa, nas suas instituições, dar essa palavra também da melhor forma possível, a palavra mais autêntica possível. Então, essas diferenças ou essa diversidade acontece para que o projeto de Deus se realize dignamente através de sua igreja, para o bem de quem? Para o nosso bem. Então, ao invés de se preocupar com isso ou com aquilo e querer uma posição do outro, algo do outro, pelo amor de Deus, queira fazer com dignidade aquilo a que você foi chamado a fazer por vontade de Deus. É isso que tem que ser feito. Pois embora exista na igreja diversidade de serviços, há unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o mundo de ensinar, de santificar e de governar em seu nome e pelo seu poder. Então, cabe à igreja ensinar. Ensinar o quê? A verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Ensinar a verdade. Trazer essa revelação para todos. Santificar. Mas santificar quem? Todo aquele que se abre a Deus, a vontade de Deus, que quer viver segundo a vontade de Deus. Nós somos chamados para fazer parte da vida de Deus. Deus é o santo. Todo aquele que se consagra a Deus se santifica. Ninguém pode ser de Deus se não for santo. E tudo que é de Deus é santo, é santificado por Ele que é santo. Porque se não for santo, não pode estar perto dele, junto dele, em comunhão com Ele. Depois de governar em seu nome, claro, poder de governo e o governo no serviço. Não é o governo de manipulação na forma como o mundo deseja, não. É no serviço, no amor, na misericórdia, na bondade. Aquilo, por exemplo, bem prático, que acontece numa paróquia. O padre está ali tendo uma função de governo. E essa função de governo é para quê? Para ser poderoso? Para ser bom? Para ser o tal? Não. É para servir a você. É para levar para você a palavra, é para levar para você o sacramento, é para escutar você nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos seus problemas. É estar ali com você sem uma agenda própria, não é? Todo mundo tem agenda, menos o padre e o bispo. Não tem agenda, porque às vezes na hora inesperada acontece algo e é o padre que tem que estar ali a serviço. Olha, de governo, tem que tomar conta do rebanho e tem que aplicar ao rebanho as coisas que são necessárias para a sua salvação. Os leigos, por sua vez, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Finalmente, em ambas as categorias, hierarquia e leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, consagram-se no seu modo especial. Consagram-se a Deus e servem a missão salvífica da igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da igreja, pertence, não obstante, à sua vida e santidade. Então veja como isso é importante. Existem leigos consagrados, né? Pessoas que se consagram absolutamente, faz o voto de pobreza, de obediência e de castidade. São esses os conselhos, né, evangélicos que a gente encontra na vida de tantos que se consagram. Querem ter uma vida de pobreza, uma vida de obediência e uma vida de castidade. Inclusive fiquei sabendo que criaram aí um grupo, um zap, não sei, tão importante aí para que todos pensem na questão da castidade. Isso vale a pena para mim e para você. O importante é que todos nós nos coloquemos à disposição de Cristo para viver segundo Cristo a transmissão dessa palavra. Seja o Papa, seja, que na verdade o bispo, né? Porque Papa é título. Seja bispo, seja padre, seja diácono, seja você religioso, consagrado ou religiosa, leigo, consagrado, você leigo, casado na sua paróquia, todos nós. O importante é que sejamos, de fato, verdadeiros
instrumentos de salvação nas mãos de Deus. Tá certo assim? Eu quero agradecer aqui a presença, já aqui nesse vídeo, de Marilene Ferreira, Arthur Felipe Cabral, aí participando, Aline Gama, Fátima Soares, Ivanice Santos e Eric Araújo. Que Deus abençoe vocês e sejam muito felizes.